Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma noite para falar de inovação, inovação aplicada à prática. Comigo vai estar aqui essa noite o pessoal da Exago, né? Só que lá de Portugal, e também o nosso cliente, Grupo Fleury, com um time de inovação, de inteligência de compras. A gente vai fazer um bate-papo muito legal, focado em como colocar a inovação para rodar na prática. Alguns de vocês já estiveram conosco no mês passado, no último webinar, onde a gente falou sobre como criar uma cultura de inovação. Foi uma parceria que a gente fez com a AAA. Estava aqui conosco o Lucas Lima, CEO da AAA, e falamos de uma maneira um pouco mais aberta, um pouco mais highlight, sobre como a gente vence alguns desafios, como a gente supera algumas resistências, como que a gente cria situações para que a inovação possa acontecer dentro das empresas, e principalmente criando uma cultura que seja acolhedora e que gere essa colaboração. Hoje o papo vai ser um pouquinho mais diferente, nós vamos para a prática, nós vamos trazer um grande case de sucesso, vamos falar sobre como algumas ideias aconteceram, como elas foram avaliadas, como elas foram implantadas, e primeiramente como foi criada uma área de inovação dentro de uma empresa, e como a Exago tem figurado como ferramenta de gestão de ideias, auxiliando esse time de especialistas do Grupo Fleury em colocar a inovação como uma forma estratégica de gerar resultados. Tá? Então, com vocês, eu vou chamar agora a Andrea. Andrea é a nossa Exago em Portugal, lá em Lisboa. Seja bem-vinda. Tudo bom, Andrea? Boa noite. Boa Tudo noite. Bom, Santos? Para você que está no horário, no fuso de Portugal, um pouco mais boa noite ainda. Estamos batendo quase 11 horas da noite em Portugal, né? Eu já estou quase de pijama aqui. Que gostoso. Então, André, você vai fazer o papel aí de moderação com o time da Fleury, então fique à vontade. Se precisar, eu estou aqui à disposição. Pessoal, por favor, interajam no chat, lance suas perguntas. Tá? Para quem já participou da conversa passada, não é uma conversa de uma única mão, é uma conversa de mão dupla, então interajam, lance as perguntas, coloque os comentários no chat, que conforme o contexto for se adequando, a gente vai puxando isso para a conversa. Então, vocês são parte integrante dessa conversa também. André, está nas suas mãos, uma boa noite. Obrigada, Alexandre. Bem, eu aqui do meu lado estou aqui a representar a Exago, aqui do lado da Europa. A Exago é uma empresa portuguesa, não é? Agora com grande representação aí no Brasil, mas que nasceu aqui em Portugal já há 13 anos, é uma adolescente. O meu papel na Exago é agora representar, fazer o relacionamento com parceiros e também com clientes, e portanto hoje vou estar aqui à conversa com este grande time de inovação e também da inteligência de compras do Grupo Fleury, que já está connosco, Exago, há mais de 10 anos. Portanto, um cliente já aqui com grande história, um cliente brasileiro que já confia na Exago aqui para construir o seu projeto de inovação. E já temos aqui a Letícia, a Beatriz, o Éricles. Eu se calhar pedia também a eles para fazerem aqui uma pequenina introdução de quem é que eles são, o que é que eles estão a fazer aqui dentro do Fleury. Se calhar começamos com a Letícia. Pode ser? Pode ser sim. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Eu sou a Letícia, coordenadora de inteligência de compras aqui do Grupo Fleury. A minha área ela é responsável por suportar a área de compras em todas as melhorias de processos, as iniciativas, né, as oportunidades de desenvolvimento e a busca também de inovação, não só para os nossos processos de compras, mas inovação para o nosso negócio como um todo, através dos nossos parceiros. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite, espero poder compartilhar com todo mundo aí um pouquinho da nossa experiência e que possa agregar para todos aí que estão nos assistindo. Obrigada, Letícia. Beatriz, calhar na sequência, pedia também que fizesse aqui uma introdução, um bocadinho uma área diferente, não é? Sim. Boa noite, pessoal. Eu sou a Beatriz. Eu trabalho aqui no Fleury há 4 anos na área de inovação. Desde que eu entrei no Fleury, aí, em contato direto com a Exago. A gente trabalha aqui tanto a parte de inovação aberta, né? Então, em relação com startups, com o ecossistema de inovação, como também a parte de parcerias em geral e intraempreendedorismo, que é mais o nosso foco aqui com a ferramenta da Exago. E hoje eu vou contar um pouco aqui para vocês da nossa experiência.
Vamos já lá, mas antes também apresentamos aqui o Éricles ainda também. Obrigado, Andréa, pelo convite. Eu sou o Éricles, trabalho no Grupo Fleury também, aí junto com a Letícia, junto com a Bia. Atuo ali na mesma área que a Letícia, eu sou analista de inteligência de compras, e a gente cuida ali juntos, né, eu, Letícia e Bia ali indiretamente, do relacionamento com fornecedores e também da etapa de inovação aberta com os nossos fornecedores, né, então nós somos os donos aí desse processo dentro da empresa. Mas como começou foi primeiro na inovação, não é? Foi internamente, estou recordada, não é? Começámos com o projeto e depois é que largámos aos... Se calhar pedi à Beatriz para recordar um bocadinho, vocês, antes de usarem a plataforma, como é que estavam organizados? O que é que estavam a fazer? A Beatriz não se recorda, mas já deve ter ouvido histórias, não é? Sim, tem um pouco do histórico. Na verdade, a área de P&D, né, surgiu aqui no Grupo Fleury primeiro, e aí isso já lá em 2003, né, em que a área de P&D se estruturou e era uma coisa bem mais focada em pesquisa ali de bancada científica, e aí, a partir dali de 2007, de 2007 mais ou menos, que foi começando a ser estruturada essa parte de inovação mais corporativa, que foi onde surgiu o Central de Ideias, né, que era a nossa plataforma de empreendedorismo até o ano passado. E aí, né, mais ou menos 2 anos depois que começou a nossa parceria com a Exago, né, mais ou menos em 2009, 2010, que aí veio para estruturar realmente o Central de Ideias num formato mais automatizado aí para a gente conseguir ter uma ferramenta mais robusta, né? Antes disso era bem mais, digamos, artesanal, assim, né? Então as ideias eram defendidas mais ali em fóruns menores, em vez de ter uma estrutura. E a participação? Eu lembro-me também que conseguiram medir, não é? Que a participação também teve aí um aumento significativo nessa altura, não foi? Sim, a gente teve algumas variações aí, né? No começo, quando a gente começou esse programa, a gente não, né? Eu não estava no Fleury, mas o histórico, né? Quando o Grupo Fleury começou com Central de Ideias, né? De início a gente teve engajamento, né? Bastante engajamento por ser novidade e tudo mais. Depois esse engajamento caiu. E aí, para retomar isso, foram feitas uma série de ações. Então, por exemplo, a premiação dos colaboradores, né? Que tinham as suas ideias implementadas. Isso chegou até a ser uma meta, né? Então as pessoas tinham que realmente colocar ideias para, né, atingir as metas das áreas, e aí ao longo do tempo a gente foi ajustando isso para ver qual que era o melhor formato de engajar, né? E hoje a gente está num formato bastante diferente, depois, né, agora no último 1 ano e meio, depois eu posso contar um pouquinho mais. Acho que é legal o Éricles e a Letícia contarem um pouco mais de como que eles entraram aí nesse projeto com a gente. Sim, na sequência, não é, de trabalharmos inovação internamente, conseguimos aqui abrir, trazer a inteligência de compras também, introduzindo aqui os nossos fornecedores neste programa, não é? É verdade. Quer ir, Letícia? Pode falar. Eu vou falar um pouquinho, Éricles, de como a gente trabalha aqui, aí você entra aí no dia a dia do programa, tá? Então, aqui a gente trabalha em conjunto com a Exago através da inovação com os nossos parceiros, né? Aqui no grupo a gente tem o PERC, que é o Programa de Relacionamento com Fornecedores, e uma das dimensões avaliada dentro do programa é justamente a questão de inovação, né? Então, os fornecedores ali, ao longo do ano, eles passam por um monitoramento. É um programa também inovador, né, na cadeia de suprimentos, esse programa de relacionamento. E uma das iniciativas, uma das dimensões avaliada é a questão das ideias, né, que os fornecedores trazem para a gente ao longo do ano. Eles utilizam aí a plataforma da Exago, né, para postarem essas ideias. E hoje o Éricles, que está à frente desse programa, né, no dia a dia ali, conduzindo, participando mais na linha de frente com os fornecedores, e aí eu acho que ele pode trazer um pouquinho do histórico, né, Éricles, como que era antes aqui, da gente conhecer a Exago, como que a gente fazia os nossos controles, e toda a evolução que a gente tem hoje, né, uma evolução aí significativa.
Legal. Bom, eu estou no Fleury há 5 anos e esses 5 anos eu estou aí junto com a Exago também nessa jornada de inovação com os nossos fornecedores. E lá no passado, né, a gente usava um software, um sistema extremamente avançado que todo mundo conhece, que é o Excel. Então, antes da Exago, a gente tinha aí planilhas de Excel, né, muito comum no nosso dia a dia aí nas empresas, para fazer a gestão das ideias com fornecedores, né. Então, a central de ideias ela começou ali mais ou menos em 2009, 2010, por aí internamente, mas com fornecedores a gente aderiu em 2012, né. Então o PERC ele nasceu, foi desenhado em 2009, e a primeira edição foi lançada em 2010, e esse intervalo aí até 2012 a gente usava essas planilhas como eu comentei. Então, utilizar a ferramenta foi uma questão aí bastante interessante para a gente eliminar a utilização. Era um processo que funcionava, mas que tinha oportunidade de melhoria ali naquela época, né? Então, esse é o nosso histórico aí de inovação com os fornecedores. Como é que foi trazê-los para isto? Conseguir engajar aqui, não só internamente, não é? Foi esse desafio que já tinham tido, mas trazer os fornecedores a participar numa ferramenta deste género. Foi fácil? Como é que conseguiram começar? Tá. Eu vou comentar com relação ao meu histórico, né, no dia a dia e nesses 5 anos. Assim como a Bia, eu também não estava no Grupo Fleury quando foi implementado lá com os fornecedores, mas eu acredito que todo ano a gente renova o grupo de fornecedores que utiliza a plataforma, não é fixo, e a gente Uhum. consegue identificar algumas dificuldades, né. Hoje em dia, o mundo é muito dinâmico. Então, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas, muitas vezes, não têm o tempo de parar e de utilizar a ferramenta. Então, eu acho que o nosso maior desafio lá no passado e hoje continua ainda sendo trazer a inovação para um patamar de importância, assim como os outros processos, né? Então, geralmente a gente precisa aí, conduzir ações de engajamento, de iniciativas, comunicados, atrelar a algumas premiações ou pontuações a questão de usar a ferramenta para que os fornecedores entendam que é de fato importante, né, quando na verdade a gente não precisaria usar nenhum desses adereços, né, a inovação ela é importante, e a gente vem tentando fazer esse trabalho de conscientização, né, para que os nossos parceiros e os nossos colaboradores entendam que é um processo importante como todos os outros que a gente tem na companhia. O Éricles, e aqui eu acho também que vale ressaltar, né? Hoje, por conta até do programa, a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos parceiros, né? Então, eles estão muito no dia a dia, estão na operação, e é muito comum que essas ideias, que essas iniciativas nasçam ali na operação, né? Então, eles discutem ali, começam até a desenvolver alguma coisa, mas aí tem a questão, como o Éricles colocou, né? De vir na plataforma, de vir registrar, né, porque através ali da plataforma a gente consegue manter toda a rastreabilidade do processo, todas as evidências, né, a gente consegue mensurar os ganhos que a gente tem, então tem um ganho significativo, né, eu acho que a gente tem muitas iniciativas dos nossos fornecedores, muito por eles estarem aqui no dia a dia junto com a gente, né, mas tem esse gap de estar a todo momento relembrando ali, de registrar a ideia na plataforma, né, e eu acho que vem muito isso ali, né, Éricles, quando a gente tem o encerramento ali do trimestre, esses fornecedores são monitorados trimestralmente, né, eles recebem a nota, e aí quando veio a nota lá, veio a parte de inovação, putz, mas não tive pontuação aqui, eu dei uma ideia, né, e aí é onde vem bater na nossa porta, e aí a gente reforça a importância de seguir o fluxo, de seguir ali a ferramenta. Isso lembra-me, assim, pensando também em todos os outros clientes aqui do Histórico Exago, não é? É fundamental essa comunicação, não é? Porque tem que estar sempre a manter presente na mente das pessoas, seja internamente, ou seja, no vosso caso, com os vossos parceiros externos, essa importância, não é? De voltar a ir e de incentivar, de lançar aqui um mote. A Beatriz falava um pouco, assim, sumariamente há pouco também, que mesmo internamente era importante comunicar e reconhecer as pessoas de alguma maneira, não é? Para que elas continuassem. Não sei se quer também fazer aqui um paralelo internamente, como é que foi também criar este engajamento, como é que conseguem ir mantendo ao longo do tempo?
Então, uma coisa que a gente percebeu também é que depois de um certo tempo ali de engajamento, a gente naturalmente tem uma queda, né? Até porque quando a gente tem um período de pico, acumulam muitas ideias. Então, as pessoas traziam muitas ideias, né, de diversos temas, e aí a gente tinha uma dificuldade de escoar essas ideias, e aí a gente, né, isso desmotivava e a gente diminuía o nosso engajamento, né? E até isso é uma coisa que a gente foi uma mudança aí no formato, até quando a gente trocou de plataforma, acho que foi mais ou menos no mês de 2017, 2018, que já foi uma provocação que a Exago trouxe para a gente, e a gente de fato implementou né, na prática o ano passado, que foi a questão dos desafios serem curtos e temporários, e que a gente tivesse uma estruturação bem, né, bem forte por trás da área que tem aquele desafio, né? E aí isso gera mais reconhecimento para as pessoas que estão participando, elas se engajam mais, e aí elas, né, se mantêm ali no processo e a gente não gera aquela frustração. Então a gente viu que essa era o principal fator que levava as pessoas a não engajarem, é a frustração de não ver aquilo, né, ir adiante, né, aquela ideia que ela colocou. E aí o que a gente fez agora no Sapiens, né, que é o nosso programa novo, a gente, né, primeiro a gente quis tirar ali o nome do Central de Ideias, né, tirar aquela, né, porque já tinha muito histórico e tinha muitas pessoas que já tinham se decepcionado ali com a experiência, já tinham se frustrado, e a gente quis mudar, né, o formato mesmo, e agora a gente tem feito num formato de desafios curtos, específicos, né, para algum tema, para a gente pegar aquele processo do começo ao fim, e que todo mundo que participou esteja ali do começo ao fim e seja reconhecido por ter dado a ideia vencedora e tudo mais, né? Então, aquilo ter uma duração mais curta e a pessoa se sentir completamente engajada no desafio, né? Isso foi, acho que o principal fator, assim, que leva ao engajamento. É tão bom ouvir isso, porque realmente é isso que temos defendido também, temos falado com outras, dando algum aconselhamento também com a nossa experiência, muito em focar aqui inovação, mas lançando temas, não é? Temas que estão a ser trabalhados, desafios, para que seja também mais fácil encontrar ideias que dão resposta a necessidades imediatas das empresas, que sejam mais possíveis de implementar a curto prazo, não é? Mais essa possibilidade aumenta. E também Beatriz falava da importância de haver aqui algum, eu diria, sponsorship, não é? Alguém das áreas desses desafios que agarre e que faça isto acontecer, né? Que também é fundamental para que as coisas aconteçam e para que as pessoas confiem e sabem que aquela área vai ser responsável, alguma coisa vai acontecer e eu vou ter confiança porque vou ter um retorno para as minhas ideias. Mas isto leva-me também aqui a pensar um bocadinho não sei se é da área das compras ou algum exemplo de ideias que tenham sido implementadas, que venham daí, alguns exemplos já que tenham chegado e que se lembrem. Tá, eu vou começar comentando 2 exemplos aqui. A Letícia tem um terceiro bem legal, Lê, no momento que você achar importante comentar. E aí a Bia também, se ela quiser trazer aí interno, fica à vontade, Bia. Tem um bem interessante que tange aí a questão social, né? Hoje a gente tem no Grupo Fleury um projeto que se chama Conecta Saúde, onde o Grupo Fleury, em parceria aí, inicialmente com um parceiro nosso, desenvolver um game que é aplicado em escolas e instituições para jovens e adolescentes aí de uma faixa etária de 16 anos, mais ou menos, conscientizando sobre educação sexual e prevenção da gravidez na adolescência, né? Então, é um projeto que nasceu ali dentro da central de ideias de fornecedores, que a gente chama de Fórum de Fornecedores. Eu não me recordo exatamente o ano, mas foi um projeto lançado, o escopo foi desenhado entre as duas empresas, o Fleury e o parceiro, né? Todas as regras do game, é um jogo em tabuleiro bem grande, que é colocado em uma sala, e os jovens, as pessoas que participam desse jogo, são as peças, né, desse tabuleiro, são ali os atores dessa brincadeira, né? E é muito legal, eu já participei como em um treinamento, a Bia também, e agrega bastante para a educação e para o crescimento dessas pessoas que participam. Um segundo exemplo aí de ideia, a gente tem uma ideia, um programa com um parceiro, né?
também aí muito focado na área de inovação e de tecnologia, né, que o Fleury ele mantinha alguns estoques de alguns itens dentro da nossa sede, da nossa unidade, e nós fazíamos a gestão aí desse estoque com recursos nossos, com o pessoal da nossa área. E esse fornecedor, ele sugeriu ali colocar dentro do Fleury ainda um estoque, mas gerido por ele à distância, ou seja, a cada vez que o Fleury retira um item, é como se fosse uma geladeira bem grande, e a cada vez que o Fleury retira um item dessa geladeira, o fornecedor é notificado. É uma tecnologia chamada RFID, então sempre que a pessoa vai lá e puxa o item dessa geladeira, o fornecedor fica sabendo, já é emitido um pedido, já é emitida uma ordem de reposição quando chega ali no nível que o estoque precisa ser reposto. Então, foi uma ideia muito interessante, repercutiu dentro do grupo, e a gente tem conseguido fazer com que, através dessa iniciativa, outros parceiros, né, se movimentem nesse sentido de inovação, de tecnologia e de trazer novos pontos para o Grupo Fleury. Né? Então, acho que, do meu ponto de vista, esses são dois exemplos bem interessantes de a gente comentar aqui. Não, bem legal, porque é importante falar destes programas, mas depois ver exatamente, palpar, não é? Pelo menos aqui em português de Portugal dizemos assim, na prática, como é que isso se traduz e o que é que pode surgir de um tipo de programa destes, porque às vezes as pessoas ficam com algumas dúvidas e podem aparecer iniciativas que são bem importantes e bem simpáticas, não é? A Letícia tinha aí mais um exemplo. Sim, tem uma ideia que foi bem significativa para a gente também aqui no grupo, que foi o plano de contingência nas salas de ressonância magnética e tomografia. Então, existia aí um delay, né, de poucos segundos no momento em que ocorria a queda de energia até o funcionamento do gerador. Então, essas máquinas, né, de ressonância têm um alto consumo de energia. Então, nesse intervalo de tempo até que o gerador começasse a funcionar, ocorria a queda dos equipamentos. Então, o nosso parceiro ali de infraestrutura desenvolveu um sistema que permite suprir esse delay de tempo. E isso aumentou, assim, de forma significativa a disponibilidade das nossas máquinas, mitigando os riscos de paradas não programadas, e além, eu acho que do impacto mais importante para a gente, que foi nas agendas de exame, né, refletindo diretamente no nosso NPS, que é o nível de satisfação dos nossos clientes, né. A gente sabe que um exame de ressonância é delicado, leva tempo, né, de 30 a 40 minutos ali até a efetivação do exame. Então, foi uma iniciativa muito importante que trouxe resultados bem significativos para o grupo. E aí eu acho, né, André, que com esses 3 exemplos, a gente mostra o quão amplo pode ser essas iniciativas, né, com ganhos desde ali da parte de sustentabilidade, ganhos operacionais, ganhos administrativos, financeiros, até mesmo reflexo ali no nosso cliente final, que são os nossos pacientes. Não, exatamente. Eu vou só dar mais um exemplo, que até estava, quando a gente foi falar sobre esse webinar, estava comentando aqui com o Ericles, que uma ideia super legal que veio do Central de Ideias e foi implementada, foi a criação do Jaleco de Ouro, que é uma premiação que a gente tem anualmente para o pessoal da área técnica, que é a área técnica, né, onde de fato são processados os exames do Grupo Fleury. E essas pessoas que trabalham na área técnica, elas não têm contato direto com o cliente, né? O cliente não vê essas pessoas. E aí, né, eles acabam não sendo muitas vezes reconhecidos, e eles têm um papel essencial, né, em realmente entregar o melhor diagnóstico para que, de fato, a pessoa possa ter um resultado correto e o mais rápido possível, e ter um tratamento, no caso, né, de necessário. E aí, o prêmio do Jaleco de Ouro foi uma ideia de um colaborador da área técnica para ter esse reconhecimento. E aí, o que é o Jaleco de Ouro? É um evento em que as equipes das áreas técnicas pelo Brasil inteiro, né, que nós temos áreas técnicas no Brasil inteiro, escrevem as histórias de como eles né, tiveram situações em que eles foram além, né,
para realmente fazer o melhor para o nosso cliente. E aí a companhia toda participa e ouve essas histórias, e aí tem uma comissão avaliadora, e essas pessoas são reconhecidas, né? São premiadas as equipes com as melhores histórias. E isso é um evento super legal, e todo mundo fica muito, muito feliz e muito inspirado, né, pelas histórias. E foi uma ideia que veio do Central de Ideias. Ó, Bia, eu tenho que perguntar o que é um jaleco, que isto aqui no português de Portugal... O jaleco, eu não sei como fala em português de Portugal, mas é aquela roupa branca das pessoas que trabalham no laboratório. Não, eu imaginei, mas nós só usamos para os chefes de culinária, jaleca, dizemos jaleca, mas para os chefes de culinária, mas eu imaginei, queria só confirmar. Como vocês chamam jaleco? Jaleca. Mas eu só ouvi em relação às roupas dos chefes, os chefes de cozinhas. E do médico, como você fala roupa de médico, assim, bata, ou de técnico? Bata. Bata pra gente é outra roupa, outro tipo de roupa. Aquelas diferenças aqui a aprender entre português. Aliás, é por isso que, mesmo na plataforma que vocês usam, há assim umas nuances, não é? Está afinada para português do Brasil, porque nós falamos algumas coisas diferentes. Isto ganha tudo uma importância maior, estes exemplos, dada a vossa área, não é? Na área da saúde, os exemplos que a Letícia falava, o próprio Hércules, da sustentabilidade, dessa responsabilidade social, ganha todo um impacto que é maravilhoso ouvir. Mas a Beatriz falava deste exemplo, foi criado, havia um reconhecimento, não é, para essas pessoas. Também do vosso lado, Hércules e Letícia, se pudessem falar um bocadinho, imagino, e sei que o fazem, não é? Também há aqui um reconhecimento que é dado a estes fornecedores mais participativos no programa. Tá, sim, vamos lá, Lê, quer comentar? Sim, vou comentar e aí você complementa aí, Hércules. Então, como eu falei, né, hoje a gente tem esse programa que cerca aí de 50 a 65 fornecedores participam, né, depende aí de cada ano. Nesse ano a gente está com 52 fornecedores, né, Hércules? 46, na verdade. 46, 52 foi o ano passado. 46 fornecedores. Esses fornecedores, em termos de quantidade, né, de fornecedores do grupo, tem uma representatividade pequena, porque hoje o grupo tem mais de 3 mil fornecedores ativos, porém, em termos de spend, né, do valor transacionado, a representatividade é alta, né, então esses fornecedores aí representam cerca de 55% de todo o nosso spend, ou seja, de tudo que é gasto pela área de compras, né. Então, esses fornecedores, ao longo do ano, eles passam por um processo de avaliação, onde a gente tem aí algumas dimensões, né? Esse ano a gente estruturou o programa para ser avaliado dentro aí dos critérios do ESG, né? E uma das premiações que a gente tem, né, que a gente usa aí, muito relacionado às ideias que vêm ali na central, são as premiações de destaque. E aí, Hércules, quer falar um pouquinho aí como que funciona o evento nosso de reconhecimento? Claro. A gente tem, então, como a Letícia comentou, esse programa, né, para os fornecedores estratégicos do Grupo Fleury, aqueles que nós queremos olhar ou acompanhar mais de perto. E dentro dessas dimensões, né, a gente avalia sob a ótica ESG, então a gente tem o pilar ambiental, social e de governança, né? E dentro do pilar de governança existe um critério chamado criatividade e inovação, onde o fornecedor é avaliado pelo engajamento na plataforma, ou seja, se ele coloca ou não ideias, se ele interage ou não, e uma segunda pontuação se essa ideia que ele colocou é implementada. E essas avaliações, elas acontecem a cada trimestre, né? Então, ao longo de um ano, passadas aí 4 avaliações, os fornecedores, eles são agrupados em categorias, dependendo do ramo de atuação desse fornecedor, e os melhores fornecedores em cada categoria recebem um troféu. E as ideias contribuem, aí elas têm um peso dentro dessa somatória aí de avaliações, mas geralmente a gente avalia os fornecedores dentro dessa premiação que a gente chama aí de melhores ações, né? Então, o ano passado, a ideia que eu comentei do fornecedor de RFID, ela foi vencedora, né, desse troféu de melhores ações, melhores iniciativas, e isso gera assim, um engajamento tremendo, porque outros fornecedores
fornecedores veem esse reconhecimento e também querem ser reconhecidos, também querem receber o troféu. É um evento que a gente brinca que é o Oscar do Fleury, né? Porque ainda não tem o tapete vermelho, mas o ano que vem a gente coloca. E todo fornecedor quer ganhar, todo fornecedor quer estar ali em evidência. Então é bem bacana, bem gratificante. O Éricles, e aí só complementando, né, como você colocou aí a questão da pontuação, né, então o fornecedor tem a pontuação, se tem ali a ideia registrada, mas é legal a gente trazer que todas essas ideias passam por um processo de triagem, né, porque como é uma questão que ganha ponto ali para o fornecedor, então tem aquela ânsia de registrar ali alguma coisa, e a gente tem os critérios, né, do que é definido ali como uma ideia, como uma inovação, e tudo que está fora desses critérios, o fornecedor não é pontuado, né? Então, é interessante compartilhar essa questão da triagem que a gente tem dessas ideias, né? Isso, muito bem lembrado. Obrigado, Letícia. Existe aí, existe um fluxo dentro da ferramenta, né? Então, o fornecedor, ele pode agora aí inserir a ideia ou pelo computador ou pelo celular, e essa ideia passa por um processo que a gente chama de triagem, né? Então eu recebo essa ideia e verifico se ela está aderente, primeiro, aos valores do grupo, às estratégias do grupo Fleury e alguns requisitos ali que o programa estabelece. Se tiver dentro desses critérios, a gente direciona essa ideia para apreciação e avaliação da área que vai ser impactada. Exemplo, se é uma ideia de tecnologia, de TI, então a gente precisa que a área de TI avalie e dê um parecer sobre aquela ideia e, em conjunto, o comprador responsável por esse fornecedor, pela negociação e pela condução ali do contrato, ele também dá a opinião dele. A área, entendendo que é uma ideia viável, tanto financeiramente como ali operacionalmente, a gente começa aí conversas com o fornecedor, implementa a ideia e ele, através de uma evidência, né, a gente precisa de uma evidência de implementação, ele recebe essa pontuação aí de ideia implementada. Se a ideia dele passa lá pela triagem, aí ele já recebe aquela pontuação que eu comentei de ideia inserida. Então, são duas pontuações que o fornecedor pode receber. E é bem interessante que, por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia que foi inserida hoje, mas que hoje não é a estratégia do Fleury implementar, mas é uma ideia muito interessante. A gente vai construindo um banco de dados. Hoje a gente tem mais ou menos 300 ideias ali em stand-by, que são ideias interessantes e que a gente está analisando e possivelmente ela pode ser implementada depois. Então a gente tem casos de fornecedor que coloca a ideia e fala, nossa, mas tem um mês que a minha ideia está lá, tem 3 meses, e a gente sempre retorna, né, que a gente está avaliando, a gente tem as questões de estratégia do Grupo Fleury, às vezes a gente não pode fazer naquele momento e a gente implementa depois, então é bem interessante essa sinergia aí de tempos também, que a ideia pode ou não ser implantada. O importante é manter essa comunicação, não é? Que seja transparente para eles confiarem, não é? Porque, mais uma vez, é o mesmo ponto, não é? Mas eu também acredito que é aí que a plataforma ajuda um bocadinho, dá essa visibilidade e ajuda nessa comunicação para eles também irem recebendo e para vocês gerirem esse fluxo, não é? E não perderem essas ideias que ficam no tal banco, que se calhar não são implementáveis hoje, mas que fazem muito sentido daqui a algum tempo. Eu não sei se Beatriz quer também acrescentar mais alguma coisa. Sim, eu queria aproveitar e falar um pouco sobre uma mudança que a gente fez no fluxo, né? Que a gente também, na verdade, a gente tinha um fluxo bem semelhante ao fórum de fornecedores, né? Mas a gente, quando a gente mudou agora para o Sapiens, né? Que a gente chama o programa novo, a gente fez uma alteração no fluxo. E incluiu uma etapa de imersão. Então, além da gente fazer as etapas de filtro, né, como o Éricles comentou, então, primeiro eu passo por uma avaliação nossa da área de inovação, depois por um comitê, né, daquele desafio, então, das áreas que são ali os sponsors do desafio, né, além de avaliações técnicas e outras que podem ser necessárias, a gente implementou ali uma etapa de imersão, né, que é essa etapa? Ali o colaborador que inseriu a ideia, ele vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais, então ele vai poder aprender um pouco mais sobre a área que está demandando aquele desafio, um pouco mais sobre inovação, então o que é um pitch, o que é um projeto de inovação, como funciona esse processo de implementação de um projeto de inovação,
e, né, para realmente trazer esse colaborador para uma cultura de inovação, né, que a gente percebia que sem ter essa etapa, muitas vezes o colaborador ele colocava ali a ideia e ele não tinha aquele sentimento de dono, né, de ir atrás daquela ideia, ele simplesmente colocava ali a ideia, tipo, dei uma sugestão, vou esperar ela ser implementada, né, e aí quando a gente traz o colaborador para realmente aprender, entender o que ele precisa passar para a gente de informação, né, quando a gente fala sobre pitch, a gente acaba mostrando para a pessoa o que eu preciso saber para realmente conseguir tirar aquilo do papel, e isso faz a pessoa refletir, às vezes trazer coisas que ela não tinha pensado quando ela deu a ideia originalmente, o que ajuda também a área, né, na hora de colocar isso em prática. Então, isso foi uma mudança que a gente fez no fluxo que foi bem positiva. É bom ouvir, não é? É importante estar atento, não é, àquilo que está a acontecer e ir melhorando o programa progressivamente, porque ninguém sabe construir um fluxo que faça sentido no primeiro momento. É um bocadinho por teste, não é? E é ir afinando fase a fase, não é? Ir avançando, ir fazendo estas pequenas afinações. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso, para manter... Enfim, temos que inovar no nosso programa de inovação e é aprender com aquilo que está a acontecer e ir afinando. É bom ouvir essa experiência, estar sempre aqui. Estamos sempre a aprender aqui com os nossos clientes. Eu queria vos perguntar, já falámos do mais importante, não é? Que foi a implementação de ideias na prática surgidas deste programa, mas temos também aquela parte, não é, dos resultados, não é? Em que é que isto se traduziu? Se há alguns números que eu não sei se podem partilhar connosco, é sempre aquele chavão, não é? As pessoas gostam de ouvir números. O que é que vocês já tiveram aqui de resultados? Não sei quem é que quer começar, de que lado, interno, externo? Vamos deixar a Bia começar dessa vez? Bom, a gente não faz uma mensuração tão detalhada quanto o Ericles faz, até a gente sempre brincou isso, porque as ideias que sempre entraram no Central de Ideias e agora para o Sapiens, no geral, elas têm caráter mais incremental e o valor delas está muito mais na participação dos colaboradores no processo de inovação, engajamento numa cultura de inovação, do que, de fato, né, da gente focar mais nesses valores financeiros. Mas a gente tem alguns exemplos, assim, de coisas que surgiram, então, sugestões sobre o processo de compras de uniformes das unidades, por exemplo. Então, que antigamente era feito por reembolso, então o colaborador comprava ali alguns itens que não são, né, com a marca, então, por exemplo, sapato, meia, etc. Ele comprava esses materiais e daí era feito reembolso. E aí, além disso, dar muito mais trabalho, gerava muito mais custo. Então, foi uma sugestão do Central de Ideias que foi feita para melhorar esse processo, né, para que isso seja feita uma compra direto para o Fleury, daí o colaborador fazer essa transação aí internamente, e isso facilitou muito e teve uma redução de custo significativa. Então, a gente tem já teve algumas ideias que geraram, de fato, valor, assim, financeiro, mas não é o nosso foco, assim, não é o foco do programa, né? A gente não tem essa visão de realmente ser, né, super focado em resultado financeiro, né? Então, isso não é uma coisa que a gente olha tanto, mas tem esses exemplos. Só antes de passar para o Érico, eu falo com muita gente, eu tenho responsabilidade aqui das parcerias globais e, portanto, falo com empresas de diferentes setores e diferentes geografias e vou ouvindo um bocadinho isso. Há aqueles que procuram, querem olhar muito aos números, não é? E vocês têm resultados, conseguimos vir na plataforma, qual é o retorno que estamos a gerar na nossa empresa de implementação de ideias, e depois tem outros que me dizem, não estou nada interessado, porque nós queremos realmente estimular aqui a cultura de inovação, não estou nada interessado, não é? Mas queremos ver aqui, não é tão mensurável, não são ideias tão quantitativas, mas qualitativas, de trazer aqui alguma melhoria contínua aos processos e de realmente engajar os colaboradores, e esse é o grande foco, e alinhá-los na nossa estratégia, não é? Porque a criação de desafios, de temas que estão a ser trabalhados, permite que as pessoas se sintam todas alinhadas. E eu também tenho essa experiência, vou ouvindo um bocadinho aqui e ali de vários clientes. Realmente os programas são diferentes a nível da inovação dentro das empresas, podem ser muito mais virados para o ROI e para aqueles números, ou realmente para essa experiência do engajamento e de ter aqui ideias um bocadinho contínuas. Mas então, Érico e Letícia, também do vosso lado, um bocadinho mais com números, pelos vistos. Quem fala, Letícia, eu ou você? Pode falar aí da parte quantitativa, que você tem bem aí na ponta do lápis, esses números, né?
Aí eu entro com a parte um pouquinho qualitativa depois. Tá, vamos lá. Bom, falando dos números, Andréa, você deve saber, aí você está do lado da Exago, você acompanha o nosso relacionamento, a gente tem mais de 3.000 ideias inseridas, aí falando só de fornecedores, né? Então, desde que a gente começou, e aí sem considerar as ideias no Excel, que a gente tinha antes, aqui a gente está falando só as ideias dentro da ferramenta, né? E dessas 3.100 ideias, a gente tem aí mais de 1.200 que já foram implementadas, né? Então é uma taxa de cerca de 30% de sucesso na implementação, que é bastante interessante, ou seja, tudo que os fornecedores colocam ali, cerca de 30% a gente consegue aproveitar de uma forma ou outra, né? E aí, como eu comentei, a gente tem aí um banco de ideias, né, que a gente chama de ideias em análise, ainda mais ou menos aí com 300 ideias aguardando uma aprovação ou uma verificação. E quando a gente olha a questão financeira, né, essas ideias, a gente divide as ideias em dois tipos, né, as ideias de melhoria de processo, que não está atrelada a nenhuma redução de custo ou a algum saving para o Grupo Fleury, e a gente tem as ideias que trazem alguma importância ali financeira, uma redução de custo ou um saving, e quando a gente soma todas as ideias que já foram registradas e que trouxeram algum benefício financeiro para o Grupo Fleury, a gente está falando de mais de 16 milhões de reais, né, que é um valor bastante interessante aí para a companhia, e a gente sempre divulga, ano após ano, essas informações saem aí junto com o evento de premiação do PERC, a gente divulga alguns resultados, e esse é um resultado que, se todo mundo colocar aí premiação PERC no Google, vai encontrar essas informações de forma bem rápida e acessível, tá? Letícia. E complementando, né, a gente também tem os ganhos ali qualitativos, né, que são bem importantes também. Então, eu trago aí a questão da imersão, né, dos nossos parceiros, nos nossos desafios, nas nossas necessidades, né, a questão aí de ter o aproveitamento, né, da expertise dos nossos parceiros, e isso contribui para a gente com uma maior sinergia e integração no relacionamento. A questão do engajamento das equipes nas rodadas de inovação, né, como o Ericles falou aí, tem um fluxo a ser seguido, né, nessa etapa aí das ideias, então a gente traz as equipes operacionais para essas rodadas, com o objetivo de analisar e viabilizar essas ideias, né, apresentadas pelos fornecedores. Hoje, o próprio PERC, né, que é um programa bem inovador, ele nos possibilita sermos case de sucesso na gestão de relacionamento com fornecedores. O Grupo Fleury hoje faz parte também do banco das melhores práticas do Instituto Ethos, e eu acho que, por fim, a gente tem aí todas as exposições na mídia, né, como o Ericles trouxe aí também, que trazem um reconhecimento como uma das empresas mais inovadoras do Brasil, né? Então, acho que esses são ganhos qualitativos bem importantes também de serem mencionados. E reconhecem também o vosso trabalho, não é? Estamos aqui a falar do reconhecimento das pessoas que participam, mas agora aproveito também, vocês, equipa, não é? Também têm aqui que ser reconhecidos por manterem estes programas ativos e pelo sucesso que ele tem alcançado. Sim, verdade. Temos aqui uma pergunta, uma novidade. Como se chama a premiação de que o Ericles falou para os fornecedores? Bom, a premiação, Adriana, se chama... A gente tem várias premiações, o programa se chama PERC, e dentro dele a gente tem, em média, 8 premiações. Então, geralmente a gente faz a premiação do melhor fornecedor de insumos, o melhor fornecedor de serviços, o melhor fornecedor de facilities. Ano a ano, essas nomenclaturas, elas mudam. Esse ano a gente já vai ter aí alguns nomes diferentes, mas basicamente a gente reconhece alguns pilares importantes dentro da empresa, tá? Mas o programa em si se chama PERC, Programa de Excelência em Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento. Recomendo jogar aí a hashtag PERC, né, no LinkedIn. Esse ano foi o primeiro evento online que a gente teve, né, Ericles? Então foi muito legal, porque trouxe uma visibilidade maior, né, pro programa.
Então, joguem aí no Google que vocês vão achar bastante informação, tem bastante conteúdo bem legal, e a gente também fica aqui de portas abertas para quem quiser conhecer mais sobre o programa. A gente recebe bastante pessoas, bastante empresas, né, querendo fazer benchmark do programa, e a gente fica de portas abertas futuramente, caso tenha alguém aí que queira conhecer com mais detalhe. Eu vou falando aqui à volta do mundo, às vezes nem conhecem o Grupo Fleury, ok? Mas eu vou dando aqui um bocadinho o exemplo, falando um bocadinho do exemplo de sucesso que temos, vou passando aqui um bocadinho a palavra do vosso programa em vários países. Eu acho que estamos aqui a aproximar-nos da nossa hora, não é? Eu acho que podíamos, assim, já falámos aqui muito de ideias, de resultados. Eu gostava de ouvir um bocadinho em termos pessoais. Se alguém tiver mais perguntas, que apareçam aqui também, que nós temos todo o gosto em responder. Mas, entretanto, podemos ir preparando da vossa experiência pessoal, não é? O que é que faz isto ser um sucesso, não é? O que é que contribui para que estes programas de inovação internos dentro da empresa, um bocadinho externos aqui com alguns parceiros fornecedores, o que é que vocês veem que é fundamental para isto ser um sucesso, da vossa experiência? Não sei quem é que quer começar. Posso começar? Quer começar, Bia? Vou começar aqui e aí vocês fiquem à vontade para complementar. Então, acho que, antes de mais nada, né, é muito importante reforçar a questão da cultura da empresa, né? A empresa tem que ter essa cultura de inovação. Falando um pouco aí da inovação através dos nossos parceiros, essa questão de relacionamento, né, da organização com seus parceiros, com seus stakeholders. E para tudo isso acontecer, é imprescindível que a empresa abra as portas, né, para que os fornecedores estejam efetivamente conosco, que façam parte do nosso negócio. Então, acho que criar um ambiente de relacionamento saudável e propício para o fomento dessas iniciativas, eu acho que é um primeiro grande passo, né? E aí, linkado a isso, acho que vem a questão das iniciativas estarem alinhadas à cultura da empresa, né? Deve ser algo que nasce ali com o apoio da alta direção, tem que fazer sentido para o negócio, e novamente trazendo, né, para a área de compras, é importante que se entenda, né, quem são os meus parceiros estratégicos, quais são os desafios que eu tenho hoje, como esses parceiros podem contribuir, né, para essas iniciativas. E um ponto que eu acho que é fundamental também, aí depois, Éricles, deixo aberto aí para você comentar mais um pouco, a questão de se ter uma estrutura, né? Então, acho que não é necessário começar com uma estrutura robusta, né? Mas ter um ponto focal, porque normalmente são ideias ali que interagem com diversas áreas da empresa, então, ter esse ponto focal para fazer a integração com as outras áreas, essa conexão, né, e até mesmo dar andamento, né, nas iniciativas, também eu acho que são pontos aí fundamentais e importantes que eu trago. E aí o Éricles, como esse ponto focal que a gente tem hoje aqui no grupo, né, quer falar um pouquinho aí do que você enxerga no dia a dia? Legal, quero sim, Lê. Eu acho que eu ressaltaria também que a gente precisa deixar aí bem nítido, né, quais são os benefícios para o Grupo Fleury, mas também quais são os benefícios para o meu fornecedor, né, ou para o meu parceiro, ou enfim, para a pessoa aí que está dentro desse ambiente de inovação que as empresas querem construir. Os benefícios dos dois lados, eles precisam estar bem explícitos, né, para que as pessoas se sintam engajadas e motivadas, em serem inovadoras, né? Eu comentaria também, você falou da estrutura, né? E realmente, às vezes a gente acha que para ter aí uma empresa inovadora ou um processo inovador, a gente precisa de um grupo de pessoas dedicado 24 horas a isso. Mas não, a gente precisa apenas, como a Letícia comentou, de um ponto focal, uma pessoa ali que está incumbida de provocar esse ponto dentro das empresas, né? E de também ser ali o que a gente chama de antena de captação dessas iniciativas, né? Aqui no Fleury temos a área de inteligência de compras e eu representando esse processo, mas a gente tem várias formas de configurar esse processo nas empresas, né? Então é importante ter esse ponto focal e é importante adaptar isso para a sua realidade, né? E acho que além disso, ter um sponsor, né? Se é uma empresa, aqui a gente tem
os nossos diretores, eles participam de um comitê e apoiam essas iniciativas. Então, acho que buscar um apoiador que tenha relevância dentro da empresa ou dentro do cenário que você tiver, se é uma universidade, sei lá, um professor ou algum representante, que consiga dar um tom, dar um peso a essas iniciativas. Então, eu deixaria esses recados aí como recomendações. Beatriz, tem algo a acrescentar também? Sim, eu acho que o principal, assim, é o engajamento, né, de todo mundo, então, com os colaboradores, como eu já comentei, então, primeiro essa questão de incluir a pessoa no processo de inovação de fato, e não só captar uma ideia, né, que é muito diferente dos fornecedores que eles já estão inseridos no processo, então, é mais fácil para eles entender como que aquela ideia vai ser implementada, né, mas para os colaboradores muitas vezes não é, então, muitas vezes o colaborador dava, né, antes, né, dava uma ideia para um problema, só que ele não tinha conhecimento de como era aquele processo e tudo mais, então ele não estava envolvido ali em como que aquilo seria feito. Então isso acho que é muito importante, envolver o colaborador, e também o reconhecimento, né, que é essencial. Então, né, todo mundo quer ali saber que está sendo reconhecido por aquilo que está contribuindo para a companhia. Então, e não precisa, né, uma coisa que a gente viu também é que não necessariamente precisa ser um cheque de R$1.000, um presente, né? Muitas vezes é um certificado, alguma coisa que a pessoa vai ali postar no LinkedIn, vai postar nas redes sociais, e que ela vai entender que aquilo está sendo valorizado, assim, não é tanto o que é o prêmio, mas sim a visibilidade que ela ganha ao participar de um processo como esse. E aí, do lado de quem avalia a ideia, ou de quem traz o desafio, né, também a gente ser bem transparente no processo. Então, uma coisa que a gente viu é que, às vezes, a gente pedia ajuda de uma área para avaliar, a área não entendia o que estava acontecendo, o que é esse processo. Então, uma coisa que a gente foi aprendendo é também, antes da gente ter esse processo de pedir para a área avaliar, a gente também trazer a área junto, mostrar o que a gente faz, porque, né, o que é o Sapiens, né, agora a gente está falando de Sapiens, como que funciona, enfim. Então, a gente tem ter essa troca também com quem a gente precisa de ajuda, né, então com as outras áreas que precisam nos ajudar a avaliar. Então, basicamente, engajamento aí de todo mundo é a chave. Engajamento, comunicação, trazer as outras áreas a estar junto connosco, trazer também os nossos parceiros, arranjar sponsors, sejam internos nas áreas, sejam externos os nossos parceiros. Realmente, eu gosto de ouvir isto de vocês, né? Porque eu passo os meus dias a falar sobre isto e realmente é bom ouvir que realmente é assim, na prática, é aplicado e faz sentido. A Beatriz falava agora dos prémios, do reconhecimento, poder ser tão diferente, e isto é verdade. Às vezes não é preciso um prémio gigante. Nós tínhamos um cliente que estava a oferecer um pequeno almoço, um café da manhã, como vocês falam, com o CEO, porque era uma empresa grande e isso era um reconhecimento para a pessoa, num programa interno. E isto estava a acontecer e foi super participar desse desafio que tinha esse prémio, porque realmente fazia sentido, uma empresa grande, ter esse reconhecimento, estar ali a ser recebido pelo CEO, portanto, não tinha um custo tão grande assim para a empresa e promoveu ali uma grande atividade. Portanto, depende tanto da cultura, não é? Depende tanto daquilo que estamos a fazer, dos temas que estão a ser trabalhados. É um bocadinho isso que eu tento passar também aqui no meu dia-a-dia. Eu acho que a Adriana tinha ali uma questão do contacto, mas já estou a ver, já respondemos aqui pelo chat, também deixamos aqui um contacto do Grupo Fleury aberto para quem quiser contactar e saber um bocadinho mais sobre esta equipa fantástica que tem estado a fazer. Eu estava aqui a ver se tinha aqui mais alguma pergunta, mas hoje está tudo assim muito, muito calmo, não é? Ninguém nos fez assim muitas perguntas. Eu acho que vocês foram ótimos a colocar aqui a vossa exposição, porque não deixámos dúvidas. Que bom. Acho que não me escapou aqui nenhuma, pois não, você estava aqui a espreitar, mas acho que não, temos aqui assim mais uns minutinhos. Em resumo, também, da parte da ESAG, já agora, ajudou esta plataforma, tudo isso que nos disseram agora foi importante, mas usar já agora a nossa plataforma também deu alguma ajuda? Sim, não, e aí não só a plataforma, né, como eu comentei aqui algumas vezes, muitos insights também de como usar, né, isso da melhor forma. Então, essa questão dos prêmios também foi uma coisa que também a Exago sempre trouxe para a gente, dos desafios mais curtos, e então trazer essa troca, né, e também através da Exago a gente acabou
conhecendo muitas outras empresas, né? Então, muitas vezes a Exago estava conversando com outra empresa, e aí a empresa vem nos procurar, e a gente acaba tendo muitas trocas, assim, de programas de intraempreendedorismo, porque realmente a grande maioria das empresas tem, né? E a gente consegue, né? A gente aprende muita coisa e também ensina muita coisa para quem está começando, como o Fleury já tem né, essa mentalidade de trazer o empreendedorismo faz mais de 12 anos, então a gente tem bastante troca, assim, né? E aí, bom, sobre a plataforma, claro, né, ter uma coisa estruturada onde a gente guarda os dados, né? Isso é essencial, né, para a gente, e também para automatizar um pouco esse fluxo, né, que a gente, né, área pequena, né, ajuda muita gente em ter esse controle, né? Eu acho que a realidade da maioria das áreas de inovação, eu nunca vi uma área de inovação com mais de 3 ou 4 pessoas, então realmente é uma mão na roda. É preciso de ajuda. Letícia e Éricles, nós fomos falando ao longo do tempo, não é, da nossa conversa, aqui dos benefícios de ter um sistema que ajudasse, não sei se ainda querem complementar com mais alguma coisa, que se lembrem. Eu queria puxar a sardinha para a área de inteligência de compras. Como inteligência de compras, a gente gosta de acompanhar os números, monitorar, e eu acho que um ganho que a ferramenta trouxe para a gente é isso, né? Ali dentro tem a parte onde a gente consegue baixar alguns relatórios, fazer algumas análises, e alinhado a isso que a Bia trouxe, né? Essa rastreabilidade, a possibilidade de estruturar um processo que realmente funcione e fica registrado, além dos dados, é muito interessante, né? E quando a gente olha para uma área de inteligência de compras, isso fica mais interessante ainda. E aí, complementando, né, esse ano a Exago trouxe melhorias importantes para a gente, né, Éricles, na plataforma, então um visual mais friendly, essa questão, né, do celular também, de possibilitar o acesso via celular, eu acho que também foi um ganho, assim, muito importante para a gente, porque hoje em dia tudo é via celular, né, tudo mobile, então trouxe um ganho e uma facilidade, tanto para nós internamente, né, que possibilita seguir ali com o processo de validação também via celular, quanto principalmente para os fornecedores, né? Que bom. Eu estava aqui a ver uma pergunta, não é, da Adriana, que nos perguntava aqui, estava-me a perguntar a mim agora como é que a Exago trabalha, está a aparecer agora aqui destacado. Eu acho que já ouviu da voz aqui dos nossos clientes, do Grupo Fleury, como é que nós trabalhamos, mas só, eu acho que é o mais importante, é um testemunho mais valioso, mas só resumindo, a Exago é uma empresa portuguesa com representação no Brasil, que tem um software de gestão da inovação, que ajuda estas equipas de inovação, que nem sempre são as maiores, como dizia a Beatriz, a fluir aqui as ideias, a receber as ideias, a ajudar a alinhar as pessoas com os temas que estão a ser trabalhados dentro da inovação, para que todos fiquem alinhados com esta, e criar, às vezes, estimular esta cultura de inovação dentro das empresas, ou também adicionando aqui alguns stakeholders externos, como no caso do Éricles e da Letícia, que tem o programa em que trazem os seus parceiros fornecedores a participar também nestes programas. Mas já temos aqui também um link para o nosso site, também para explorar um bocadinho mais, fica aqui a Exago Brasil, mas é um software que ajuda estes programas de inovação a serem implementados, a serem mais fáceis de gerir, a trazerem transparência, como fomos falando hoje aqui neste bocadinho ao longo da noite. É importante as pessoas confiarem, não é? Às vezes no Excel as pessoas não sabem muito bem o que aconteceu à sua ideia, ela foi para ali e está no Excel, eu nunca mais a vejo, não tem muita transparência, ajuda também a comunicar, não é? Temos aqui uma forma centralizada de comunicar com as pessoas através da plataforma, também promove aqui o engajamento não só no momento inicial, como a Beatriz dizia no início, o difícil é manter, porque temos picos, não é? As pessoas participam, depois esquecem-se um bocadinho e têm que ser motivadas continuamente, daí também, como a Letícia dizia, a Exago tem esta preocupação da melhoria contínua também nossa, não é? Trazer aqui umas coisas frescas, um novo look, a app um bocadinho melhorada, enfim, algumas formas de dinamizar aqui esta participação. Foi ótimo ouvir isso de todos vocês, eu queria agradecer-vos muito. Nós, como eu digo, falamos muito do Grupo Fleury, temos muito orgulho em ser vossos parceiros. Eu acho que já não somos clientes, não é? Já estamos aqui há tanto tempo que já somos também um parceiro convosco. É bom ouvir do vosso lado e é bom ver o vosso sucesso interno e externo neste âmbito e poder acompanhar-vos e crescer convosco. Obrigada por este bocadinho. Eu já estou aqui perto, já cheguei aqui à meia-noite em Portugal, hoje já estou aqui um bocadinho mais longo no meu dia de trabalho,
mas foi com muito gosto para vos ouvir e para poder aprender também um bocadinho convosco, e levo mais para as minhas conversas dos próximos dias da semana aos meus outros clientes convosco. Nós que agradecemos aí a oportunidade e conte conosco aí em outros fóruns também para compartilhar, a gente está à disposição, é tema que a gente gosta de levar, isso é muito também aí da nossa cultura, né, de ajudar aí também no desenvolvimento das empresas, né, então contem conosco sempre. É isso aí, obrigado Andréa, obrigado aí todo o pessoal que apoiou a gente para que esse evento acontecesse, né? A gente se encontrou algumas vezes além dessa apresentação e como a Letícia comentou, é muito legal atuar e saber que o nosso processo ele está sendo suportado aí por uma empresa como a Exago, né? Então, para a gente também é bem bacana, bem gratificante ter vocês como parceiros. Andréia, e a gente vai aumentar os nossos números, viu? Se preparem aí, porque com toda essa evolução, essas melhorias, né, que a gente vem tendo, a gente está estudando ampliar ali a central de ideias para os fornecedores, além do programa PERC, né? Então, que maravilha! Que boas notícias para acabar. Sim. Tenho material para atualizar, estou a ver, tenho trabalho de casa. Obrigada, gente. Eu também adoro falar sobre esse assunto, então, muito obrigada por me convidar aí. E aí ficamos aguardando os próximos. Obrigada. Combinado. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, eu voltei, olha só, estou aqui de novo. Parabéns a todos pela presença até o final. Muitos ficaram aqui até o finalzinho para acompanhar esse ótimo debate sobre inovação, sobre como gerir a inovação de uma maneira prática, no mundo real, dentro das empresas, no dia a dia, né? Obrigado, Andréa. Sei que hoje já é amanhã em Lisboa, né? Então, horário um pouquinho mais avançado no fuso, mas que com certeza gerou uma conveniência para o nosso público aqui no Brasil, tá? Respondendo a Adriana, que perguntou ali no chat, sim, o material vai ficar gravado, então a gente vai encaminhar para todos que se inscreveram, e como a gente é bonzinho, a gente manda para quem participou, e para quem se inscreveu e não conseguiu participar, a gente manda também o link, tá? Vocês vão receber na sequência para poder acompanhar, compartilhar para alguns colegas, rever e reassistir novamente, tá? De repente passou alguma coisa, não conseguiu anotar, vai ficar disponível aqui no YouTube, aqui no canal da Exago, tá? Fiquem à disposição para assistir e compartilhar. Quero convidá-los a todos a conhecer o site da Exago, a gente já colocou aqui no ar agora há pouco, né, o www.exagobrasil.com.br, tá? Nos sigam nas redes sociais, a gente tem um perfil um pouco mais ativo no LinkedIn e no Instagram, procure por Exago Innovation, vocês vão nos encontrar, tá bom? E tendo dúvida, tendo curiosidade, como que eu levo a Exago para dentro de casa? Puxa, eu acho que lá na minha empresa a gente poderia colocar esse programa de ideias, acho que tudo isso foi discutido sobre reconhecimento é importante para a gente criar um ambiente mais propício para a ideação, como a gente chama, né, a fase inicial, né? Então, trazer ideias do poder das multidões, que é um conceito que a gente trabalha muito dentro das empresas. Trazer o conhecimento que está na mão do colaborador, independente do cargo, independente da posição, independente da geografia. Quantas e quantas empresas têm unidades separadas que apanham todo dia com a mesma situação, com a mesma dor? E muitas vezes você tem uma outra unidade um pouco mais isolada que já resolveu aquilo muito bem, já está trazendo uma performance melhor, mas esse conhecimento não é difundido para toda a organização. Então, a gente consegue também ajudar aí um pouco na gestão do conhecimento, no compartilhamento dessa ideia de uma maneira conjunta para que vire uma capacidade dinâmica da empresa, que a organização saia ganhando com o aprendizado em cada ciclo e novo ciclo de inovação, né? Queria agradecer imensamente a Letícia, o Éricles, a Beatriz, por esse tempo, por essa dedicação, por esse depoimento, né? Contar um pouquinho do dia a dia de vocês. A gente sabe que tem muitos percalços, tem muitas dificuldades, e como o Eric colocou ali, colocar literalmente o trabalho de inteligência para funcionar, né? E seja com ferramenta, mas seja com pessoas bem capacitadas para isso é importante também, né? Do nosso lado, enquanto Exago, a gente entra com ferramental, a gente entra com a estrutura de tecnologia para organizar, para fugir da planilha, para ter isso dentro de um repositório. Mas, sem dúvida, a gestão do time, a gestão das pessoas é fundamental para que tudo isso possa dar certo,
né? Pessoal, muito obrigado a todos. Estamos encerrando por aqui. Eu encontro vocês no próximo webinar do Exago, provavelmente na segunda quinzena do mês que vem. Então, quem se inscreveu aqui já deve receber o convite para as próximas edições. Quem não se inscreveu, corre lá no site, faz o cadastro no site para participar do nosso mail e receber os convites das próximas edições. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente.